Lei nº 1474, de 10 de dezembro de 1991, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município, das autarquias e das fundações públicas municipais. O povo do município de Santa Luzia, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Santa Luzia, das autarquias e das fundações públicas municipais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público integrante da carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, serão organizados e providos em carreiras. Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem assim a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com as finalidades do órgão ou entidade a que devam atender. Parágrafo 1º. Classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas das funções de direção, chefia, assessoramento e assistência. Parágrafo 2º. As classes serão desdobradas em padrões, aos quais correspondem os vencimentos do cargo. Parágrafo 3º. As carreiras poderão compreender classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonados nos níveis básico, médio e superior. Artigo 6º. Quadro é o conjunto de cargos de carreira e em comissão, integrantes das estruturas dos órgãos municipais, das autarquias e das fundações públicas municipais. Artigo 7º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2. Do provimento, vacância, remoção e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 8º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos, e a máxima a ser fixada no edital do concurso. Inciso 6. A boa saúde física e mental, e, inciso 7. Ter boa conduta. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 7º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do prefeito municipal, do presidente da Câmara Municipal e do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública, respeitadas as prescrições legais. Artigo 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 11. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Inciso 3. Acesso. Inciso 4. Transferência. Inciso 5. Readaptação. Inciso 6. Reversão. Inciso 7. Aproveitamento. Inciso 8. Reintegração. E, inciso 9. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 12. A nomeação far-se-á. Inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira, ou isolado. Inciso 2. Em comissão para cargos de confiança de livre exoneração assim declarados em lei. Parágrafo único. A designação por acesso para funções de direção, chefia, assessoramento e assistência recairá, preferencialmente em servidor de carreira, satisfeitos os requisitos de que trata o artigo 8º. Artigo 13. A nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único.
Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante progressão, promoção e acesso serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Seção 3. Do concurso público. Artigo 14. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. O concurso público para admissão de profissionais de ensino far-se-á também por provas práticas ou prático-orais. Parágrafo 2º. No concurso para provimento de cargo de nível universitário haverá, necessariamente, além da prova escrita, prova de títulos. Artigo 15. A aprovação em concurso, fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Artigo 16. Observar-se-á na realização dos concursos, sem prejuízo de outras exigências ou condições, a seguinte orientação básica. Inciso 1. Não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto não se extinguir o período de validade de concurso anterior, havendo candidato aprovado e não convocado para a investidura. Inciso 2. Os concursos serão realizados quando a administração julgar oportuno e terão validade por 2 anos a contar da publicação da homologação, prorrogáveis por 2 anos, a critério da administração. Inciso 3. Os editais deverão conter exigências ou condições que possibilitem a comprovação, por parte do candidato, das qualificações e requisitos que acompanham a especificação dos cargos. Inciso 4. Aos candidatos se assegurarão meios amplos de recursos, nas fases de homologação das inscrições, publicação de resultados parciais ou globais, homologação de concurso e nomeação de candidatos. Seção 4. Da nomeação, da posse e do exercício. Artigo 17. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossando. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 10 dias, a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo 7º. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Parágrafo 8º. A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para investidura, inclusive acúmulo de cargo. Artigo 18. No ato da posse, o servidor ocupante de cargo em comissão e de cargo que envolva manipulação de bens e valores, apresentará, obrigatoriamente, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, assim como de seu cônjuge, filhos e dependentes, e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Artigo 19. A declaração de bens será apresentada, mediante recibo, ao órgão de administração de pessoal, em 2 vias. Artigo 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da posse, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Compete à autoridade responsável pelo órgão ou entidade para onde foi designado o servidor dar-lhe exercício. Artigo 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Seção 5. Da promoção e do acesso. Artigo 22. A promoção ou o acesso não interrompem o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Artigo 23. O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, que deva ter exercício em outra localidade,
terá 30 dias de prazo para entrar em exercício, incluído neste tempo o necessário ao deslocamento para a nova sede. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Artigo 24. O ocupante de cargo de provimento efetivo integrante do sistema de carreira terá jornada de trabalho fixada em no máximo 8 horas de trabalho diário. Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, sem direito a horas extras. Seção 6. Do estágio probatório. Artigo 25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Disciplina. Inciso 3. Capacidade de iniciativa. Inciso 4. Produtividade. Inciso 5. Responsabilidade e, inciso 6. Idoneidade moral. Parágrafo 1º. 2 meses antes de fim do período do estágio probatório, será obrigatoriamente submetido à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 6. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Seção 7. Da estabilidade. Artigo 26. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Artigo 27. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 8. Da transferência. Artigo 28. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo de carreira para outro de igual denominação, classe e vencimento. Parágrafo 1º. A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do funcionário, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga. Parágrafo 2º. Será admitida a transferência de funcionário ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Parágrafo 3º. É de 730 dias na classe o interstício para a transferência, a pedido do funcionário. Seção 9. Da readaptação. Artigo 29. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. Seção 10. Da reversão. Artigo 30. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 31. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Artigo 32. Não poderá reverter o aposentado que já tiver. Inciso 1. Completado 70 anos de idade. Inciso 2. Contar com mais de 27 anos de serviço público, incluindo o tempo de inatividade. Inciso 3. Não for julgado apto em inspeção médica. Seção 11. Da reintegração. Artigo 33. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, até o seu aproveitamento em cargos afins com o anteriormente exercido, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda,
Posto em disponibilidade remunerada, observado o disposto no artigo. Seção 12. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 34. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. Artigo 35. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 36. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de mais tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de mais tempo de serviço público. Artigo 37. O aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício de cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor de disponibilidade será aposentado. Artigo 38. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Parágrafo único. No caso de extinção do órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 39. Vacância do cargo público decorrerá de: inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Promoção. Inciso 4. Acesso. Inciso 5. Transferência. Inciso 6. Readaptação. Inciso 7. Aposentadoria. Inciso 8. Posse em outro cargo inacumulável. E parte 3. Inciso 9. Falecimento. Artigo 40. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo 1º. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Inciso 2. Quando por decorrência de prazo ficar extinta a disponibilidade. Inciso 3. Quando tendo tomado posse não entrar no exercício no prazo legal. Inciso 4. Automaticamente pelo exercício de outro cargo, exceto no caso de acumulação permitida. Parágrafo 2º. Uma vez submetido a processo administrativo disciplinar, o servidor não poderá ser exonerado, senão após o julgamento. Artigo 41. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á. Inciso 1. A juízo da autoridade competente. Inciso 2. A pedido do próprio servidor. Artigo 42. A vaga ocorrerá na data. Inciso 1. Do falecimento. Inciso 2. Imediata aquela em que o servidor completar 70 anos de idade. Inciso 3. Da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado ou, ainda, do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. Inciso 4. Da posse em outro cargo de acumulação proibida. Capítulo 3. Da remoção. Artigo 43. Remoção é o deslocamento do funcionário, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, de um para outro órgão, respeitada a respectiva lotação. Parágrafo único. Para efeito de remoção, não poderá o funcionário receber atribuição não constante da especificação de sua classe. Artigo 44. A remoção só poderá se efetivar mediante previa autorização do órgão de pessoal. Artigo 45. O servidor ocupante de cargo eletivo municipal não poderá ser removido de ofício, enquanto durar o respectivo mandato. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 46. Os servidores investidos em função de chefia, e os ocupantes de cargos em comissão, terão substitutos indicados pela autoridade competente, bem como nos outros casos de afastamento previstos neste Estatuto, principalmente no caso específico de magistério. Parágrafo 3º. O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função ocupada, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos cargos em comissão o disposto no artigo 12, item 2, parágrafo 4º. A substituição remunerada dependerá de ato da autoridade competente para nomear ou designar. Artigo 47. O substituto perderá durante o tempo da substituição remunerada o vencimento do cargo de que for titular. Parágrafo único. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo em comissão ou função de chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente,
como substituto para outro cargo da mesma natureza até que se verifique a nomeação ou designação do titular, nesse caso, somente receberá o vencimento correspondente a um cargo, mediante opção pelo de maior remuneração. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 48. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso 13, do artigo 37, da Constituição Federal. Artigo 49. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função de chefia ou cargo em comissão será paga na forma prevista nos artigos 67 e 68. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão do órgão ou entidade diversa da de sua lotação, receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 68. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos dois poderes, executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 50. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título no âmbito dos dois poderes do prefeito e presidente da Câmara Municipal. Artigo 51. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira será atribuída ao salário mínimo. Artigo 52. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração dos dias que faltar ao serviço. Inciso 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos, ou, inciso 3, metade da remuneração na hipótese prevista no artigo 172, parágrafo 2º. Artigo 53. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição das custas, na forma definida em regulamento. Artigo 54. As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 55. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 56. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial e dívida à Fazenda Pública. Capítulo 2. Seção 1. Das vantagens. Artigo 57. Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo. Inciso 2. Diárias. Inciso 3. Gratificações e adicionais. Inciso 4. Abono família. Parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Artigo 58. As vantagens previstas no inciso 3 do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 59. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Artigo 60. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses do respectivo vencimento. Artigo 61.
Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 62. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou de retorno por motivo de doença comprovada. Seção 3. Das diárias. Artigo 63. O servidor que a serviço se afastar do município de caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus às diárias. Artigo 64. O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o funcionário retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Artigo 65. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diária e vice-versa. Seção 4. Das gratificações e adicionais. Artigo 66. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1. Gratificação pelo exercício de função. Inciso 2. 13º salário. Inciso 3. Adicional por tempo de serviço. Inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5. Adicionais pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. Adicionais noturnos. Inciso 7. Adicionais de férias. Inciso 8. Abono família. Inciso 9. Auxílio alimentação. Subseção 1. Da gratificação de representação. Artigo 67. Revogado. Artigo 68. Revogado. Subseção 2. Do 13º salário. Artigo 69. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 70. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, a todo servidor municipal, independente da remuneração a que fizer jus. Artigo 71. O servidor exonerado perceberá seu 13º salário proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 72. O 13º salário não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 73. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor efetivo um adicional de 10% incidente sobre o vencimento base de seu cargo, observado o disposto no artigo 67 desta lei, até o limite de 7 quinquênios que será acumulada a remuneração na ocasião da aposentadoria, desde que respeitado o disposto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Após completados ainda 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, fará jus o servidor, além do adicional previsto no caput deste artigo, a um adicional de 1/6 de seu vencimento básico. Parágrafo 2º. O servidor fará jus aos adicionais a partir do mês em que completar o período. Parágrafo 3º. Declarado inconstitucional. Artigo 74. Os direitos aqui assegurados serão contados somente a partir da aprovação deste Estatuto. Parágrafo único. Declarado inconstitucional. Artigo 75. Os adicionais previstos nesta subseção são devidos a partir do dia imediato àquele que o servidor completar o tempo de serviço exigido, independente de requerimento. Parágrafo único. Esses adicionais incidem sobre o tempo de serviço efetivamente prestado ao município de Santa Luzia, desde que devidamente comprovado. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Artigo 76. Ao servidor que trabalhe sob condições insalubres será concedido adicional de insalubridade, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Parágrafo 1º.
São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, em nível superior ao da tolerância fixada, em razão da natureza e do tempo de exposição aos seus efeitos. Parágrafo 2º. O regulamento desta lei definirá as atividades e operações insalubres, os limites de tolerância aos agentes nocivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor àqueles agentes, inclusive para efeito de concessão do adicional respectivo, observada a legislação federal específica. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à existência de laudo técnico que atenda às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devido a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas neste artigo. Parágrafo 4º. O adicional de insalubridade será devido aos servidores municipais, nos termos das normas legais e calculados com base nos seguintes percentuais sobre o vencimento do cargo efetivo. Inciso 1. 5, 10 e 20%, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente. Parágrafo 5º. O servidor contemplado pela concessão do direito de percepção dos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividade penosa deverá optar por um deles, sendo vedada a acumulação dessas parcelas remuneratórias. Parágrafo 6º. O direito ao adicional previsto neste artigo cessa com a eliminação ou neutralização das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. Parágrafo 7º. O adicional de insalubridade não se incorporará para nenhum efeito à remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma outra vantagem remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias. Artigo 77. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 78. Ao servidor que trabalhe em atividades perigosas, será concedido adicional de periculosidade, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Parágrafo 1º. O adicional de periculosidade será devido no percentual de 10% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 2º. O adicional de periculosidade não se incorporará para nenhum efeito à remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de periculosidade está condicionada à existência de laudo técnico que atenda às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devido a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas neste artigo. Parágrafo 4º. O direito ao adicional previsto neste artigo cessa com a eliminação ou neutralização das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. Artigo 79. O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos tempos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 80. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses.